esposa e eu estamos buscando por 12 pessoas no Brasil. 12 pessoas no Brasil para mentorear. Se você gostaria de ser uma dessas 12 pessoas, por favor, veja o nosso vídeo chamado Como Pagar Suas Dívidas Sobrenaturalmente. Responda as 3 perguntas do vídeo e mande essas 3 respostas, seja curto e direto, para perguntealimazone@gmail.com. perguntealimazone@gmail.com. Um abraço e sucesso! Vai incluir grupo secreto no WhatsApp, estudos em PDF, live mensal exclusiva para assinantes, referência no LinkedIn depois de 90 dias com o nosso programa, acesso a áudios exclusivos de ensino e um Facebook só nosso. Esse é o nosso primeiro episódio aqui na República dos Profetas, com o profeta Levi Pereira. Eita glórias! É o nosso vice-presidente aí no Brasil e vamos estar Tamo junto. Esse episódio especial sobre Profecias sobre o Brasil. Então, Levi, o que você acha dessas profecias aí que estão lançando sobre o Brasil? Algumas fazem muito sentido para quem mora no Brasil e quem está sempre ligado à questão política, né, e à questão da igreja, né? É muito difícil também para o brasileiro se ele não conhece cada região do país, ou pelo menos visitou algumas, porque ele não tem noção do que cada igreja está passando, né? Mas mesmo assim, pela sua igreja local, você consegue ter uma ideia da igreja nacional, porque o mesmo espírito que atua pelo Brasil, nos outros estados, é o mesmo espírito que atua aqui também. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, né? Óbvio, né? E como é um só corpo, é a igreja. Então, se você conhece realmente o reflexo da sua igreja, você tem uma noção do que acontece no Brasil. E se você acompanha também os outros movimentos do país, né? E tem que estar ligado para você ter uma noção assim do que o profético está falando, né? O discernimento. Porque hoje o que acontece é que muitas pessoas estão profetizando desgraça para o Brasil. Então, tipo, isso eu acho estranho demais. A gente já estava conversando antes, né, sobre um sonho que eu tive agora pela madrugada, né? Que eu vi um grande tsunami vindo por uma rodovia, coisas assim. Eu podia pensar, meu Deus, o Senhor vai mandar um tsunami, vai destruir o Brasil, a igreja, a cidade, a fortaleza, meu Deus, vai para baixo d'água. Não querer dizer isso, né? Tanto que no final foi outra coisa, tem a ver com o meu chamado em si, do que com a minha cidade, do que com o meu país, né? E mas realmente você tá falando, Levi, porque tipo assim, muitas pessoas hoje o que acontece é que elas têm uma visão, um sonho, e elas não sabem interpretar aquilo que elas veem, e elas pegam esse aparelhozinho aqui, gravam e jogam no YouTube. E aí você profecia de... Você vê profecia de gente querendo matar o presidente, o presidente é do capeta, o fulano de tal é o anticristo, meu vizinho que é casado, isso pensando como se fosse uma mulher, né? Meu vizinho que é casado, Deus me revelou em sonho que ele vai ser meu marido. Ei, peraí, Deus vai destruir uma família para te dar a tua família? Isso não faz sentido. Isso eu não acredito. Isso falta entendeu? E também, muito disso é do espírito de religiosidade que tem aprisionado a igreja brasileira. Não só a igreja brasileira, mas a igreja mundial. São presos em usos e costumes, e não doutrinas bíblicas, né? Que a gente deixe bem claro disso. A doutrina bíblica é uma coisa, doutrinas de usos e costumes da cultura daquela denominação, seja ela qual for, é outra coisa totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Tipo assim... Até, por exemplo, se a gente for ver a cultura da Assembleia de Deus, né? Não quero falar de ninguém aqui, mas olha só. É o que a gente conhece, né? Pelo menos é o que eu conheço. Eu nasci dentro. Todo mundo tem uma raiz ali, né, mano? A igreja querendo do Brasil ou não, assim, todo mundo vem daqui. Todo mundo tem um pezinho na Assembleia de Deus. Não adianta, mano. Pode ser comunidade, pode ser... É verdade. Batista. Não batista, mas tipo assim, todos esses setores pentecostais hoje em dia que existem no Brasil, não adianta, mano. Vieram tudo dali. Eu creio que surgiram de dentro da Assembleia, né? Vamos lá pra 1900 e o quê? 1909? Acho que foi. Ixi, Jesus, que vergonha, Senhor. Isso vai passar em rede mundial. Nossa, gente. Vamos lá, vamos falar sobre essa história do Brasil. A Assembleia no Brasil, como nasceu? Eu creio. Azusa. Foi na Azusa. Sim. Ligado com a Azusa, que os missionários Daniel Berg, do lado, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam por lá, né? Foi. Suecos, foram para lá, depois
chegaram em Belém do Pará, comeram a manguinha lá na praça e tal, porque Deus mandou, deu uma visão para eles. Teve uma revelação. Teve uma revelação. Qual foi a revelação, você se lembra? Eu não lembro, cara. Parece que o Gunnar Ving, ele tava de um lado, o Daniel tava do outro, eles já eram amigos, aí Deus falou assim, vá para Belém. E aí puxaram o mapa, não sabiam onde eram, né? Belém. E acharam os cafundó do Judas no Brasil. E aí acharam ali Belém no mapinha lá. Diga-se de passagem, a gente fala assim cafundó do Judas, mas eu amo essa cidade. Tu é doido. Fique bem claro, pessoal de Belém, nós amamos vocês. Essa dois aqui, ó. Maneira, açaí legal, tacacá, gente. Oh, aleluia. Maniçoba. Glória a Deus, aleluia. Segurar aqui para não falar em línguas estranhas aqui. Oh, meu Deus do céu, tô me segurando. Oh, glória. Então a gente volta então voltando para a história. Vamos voltar para a história aqui também. Tem uma outra comida bacana também que eu acho no Belém, que é o cupuaçu, mano. Nossa, doce de cupuaçu. Aniversário no Pará, que não tem doce de cupuaçu ou bolo de cupuaçu. Não é aniversário. E nem final de ano. E nem Natal. Na verdade, não é festa, né? Porque toda festa tem que ter um bolo de cupuaçu. Você, povo paraense, que nós amamos vocês. Por favor, não nos entendam errado. Eu sou cearense, mas eu tenho metade da minha vida, mais da metade da minha vida morando em Belém do Pará. Pronto, tá aí. Oh, meu Deus, que saudade. Vamos lá, então. Vou voltar pra história aqui. Pois é, Daniel Berg do Navrig, na Zusa. A revelação, vá para Belém. Aí eles pegaram o mapa, encontraram o Brasil. E aí, da Suécia, porque foi assim, eles vieram pra Zusa, nos Estados Unidos, aí eles voltaram pra Suécia, tiveram essa revelação. Aí os dois vieram de barco para o Brasil. De navio. De navio e aportaram em Belém do Pará. E eles pararam em todo aniversário. Você lembra? Na primeira igreja batista, na verdade. Né? Na primeira, isso. Foi na PIB, na primeira igreja batista. Lá na Praça da República. Praça da República, de frente para a Praça da República, numa das laterais da praça, né? Yep. E eles sentaram no banquinho lá e tal, comeram a manga, viram lá e foram para a igreja. E começou de lá. E aí o que aconteceu? Eles ficaram lá por muito tempo ou não? Não, foram expulsos, porque, né? Línguas estranhas, os negócios ali pegavam, o fogo caía, e não era costume batista, né? Ter essas manifestações do espírito, né? Até então não tinha tanto assim, né? Hoje não já começa a perceber, inclusive, quando a gente vê a história assim, da Assembleia de Deus, no Brasil inteiro tem uma mulher, que o nome dela, tu deve saber o nome dela, que foi a primeira pessoa batizada no Espírito Santo. Eu sei o nome dela, mas eu não lembro agora de cabeça. Tá lá na história da primeira igreja da Assembleia de Deus. Tem livros da história da Assembleia de Deus no Brasil. Na verdade, a Assembleia de Deus mundial, né? Como um todo. Porque começou no Brasil, mas espalhou-se pelo mundo também, né? Isso. Você tem no mundo inteiro, né? Tanto que em Belém, em cada esquina, ou tem uma farmácia ou tem uma Assembleia de Deus. Se fecha uma Assembleia de Deus, vira uma farmácia. Se fecha a farmácia, vira a Assembleia de Deus. Isso é bênção. Porque todo povo... É engraçado, mas é verdade. É verdade. É interessante quando... Por exemplo, a Ana, né? Quando a gente foi lá, minha esposa sabe, bielorrussa, né? E tipo, fomos lá, visitamos... Ficamos um tempinho lá em Belém. Visitar minha terra, meu calorzinho. E aí chegamos naquela parte que é a... Gente, é onde tem aquela... Cara, esqueci, mano. Que fica... Onde tá o Centenário da Assembleia de Deus, aquela rua lá. Qual é o nome? Aquela avenida. Acho que deve ser a Avenida Centenário até, na verdade. Isso. Hoje em dia é Avenida Centenário. Aí, tipo... isso aí, tá certo. Aí, tipo, tem uma churrascaria gaúcha ali. Tem um churrascão ali que fica lá no final dessa Avenida Centenário. Que é bem popular lá por Belém. Aí, tipo, deve ter mudado alguma coisa, porque faz tempo que eu não vou lá também, né? Faz tempo sempre muda que eu não vou lá, mano. Aí, mas, tipo, tem essa avenida lá, de Centenário, e, tipo, no final dela tem aquela churrascaria. Eu acho que não é a avenida que vai pro Mangueirão? Pro estádio? Sim, isso aí. Então, essa não é a Avenida do Centenário, tem outro nome ela. Eu não lembro dela. Eu não lembro o nome dela, mas o pessoal de Belém sabe. O pessoal de Belém sabe, vocês de Belém devem saber essa história aí. Enfim, mano, quando a gente chegou, a gente passou lá, uma Assembleia de Deus do lado da outra, cara. Tinha. Tipo assim, o Pentecoste é muito forte. Então, Gunnar Wingren e Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus, que são suecos, nem brasileiros são. Não. Eles só tinham roupas longas, né, cara? Só tinham paletó e tipo... É só aquele... Imagina a roupa de época, de período, que era aqueles vestidões longos, cheios de velas e sei lá das quantas, paletós e granadas, esse negócio daqui preso no pescoço. Oh, Jesus. Eu já sinto calor só de pensar. O que aconteceu? Quando eles iam pro Rio, eles se limpavam, né? Tipo, lavavam a mão, aí só viam aquelas roupas. Aí o pessoal de Belém que via aquilo ali, o que pensava? É assim que a gente tem que se vestir. Sim.
sim. Acaba sendo Foi aí que nasceu visual, essa cultura de que não, vamos ficar aqui com saia grande, vamos ficar Saião, com aqui cabelão. roupa grande porque Deus não gosta. É. Porque tiveram assim, um conceito errado de que, tipo assim, isso aí que é a cultura, aí tem que ser, né? Então, acaba sendo a raiz de tudo isso, né? A religiosidade, né? Uma religiosidade muito forte, vindo de usos e costumes realmente, né? E até de confusões, porque a gente sabe que quem predominava era a Igreja Católica, né? Católica Romana, né? Sim. Tem um nome completo, né? Mas vamos abreviar para Igreja Católica Romana Apostólica. É um nome bonito, legal, né? É bonito, maravilhoso. Vocês católicos também, nós amamos vocês aí, católicos. Muito, muito. Tenho grandes amigos. Vocês aí, ó. Aqui no nosso Tenho grandes amigos e irmãos, né? Irmãos que eu digo porque não são irmãos de sangue, mas irmãos de amigos mesmo. Verdade. São católicos, né? Então, são da Igreja Católica, né? Independente da região do mundo e tal, né? Isso aí. E tipo, muita coisa veio é histórica, né? É histórica, questões de usos e costumes e doutrinas e regras a ter que seguir, porque se você não seguir essa regra, Deus não fala com você. Se você não tiver falando, se você não tiver enjalecado com aquilo, com aquela outra, se tu vacilar, já tem uma cova aí pra você. Qualquer coisa, irmãos, vem na revelação, eis que eu vejo palito preto de madeira. Ei, peraí, irmão, palito de madeira não. Eu não me chamou ainda. É complicado. Né? E isso, infelizmente, hoje está acontecendo também, né, Levi? No dia a dia. Isso tem acontecido muito. A gente tem visto, né? Pois é. Pessoas falando, dando profecias, falando profecias, sendo usados profeticamente, né? Não que eles sejam profetas, mas estão sendo utilizados profeticamente, né? Lançando palavras de sabedoria ou de conhecimento, ou tendo sonhos, só que eles esquecem do dom de interpretação e de sabedoria, né? Hoje a gente não é só uma questão da igreja, mas a questão de ensino nacional tem dificultado muito a questão da interpretação de texto, né? Você vê que pessoas não conseguem nem interpretar o que você está falando, né? Você está conversando com ela, tentando se expressar da melhor forma possível para que ela entenda, e ela te interpreta totalmente errado e não foi nada disso que você falou, né? E isso é levado para o nível mais profundo dentro da igreja, né? Sim. E você acaba tendo sonhos e revelações que são legítimas. Eu não estou tirando a legitimidade do sonho que Deus lhe deu, né? Nós, como servos do Senhor, como profetas, como pessoas que Deus tem chamado profeticamente com dom profético, dom pastoral, né? Ou qualquer outro dom, né? Nós sabemos que Deus fala com quem Ele quiser. Claro. Falou com a mula, fez uma mula falar, né? A mula de Balaão. Sim. Não vai usar, gente? Peraí, né? Tá brincando, né? É isso aí. Isso é querer limitar o poder de Deus. A gente não tira a legitimidade de quem tem esses sonhos, né? Mas a gente questiona, peraí, você buscou a sabedoria de Deus para interpretar corretamente interpretação, isso? tradução do sonho. Exatamente. O que significa para você esse sonho? O que quer dizer? No seu contexto, o que isso quer dizer? O que Deus está falando para você? Gente morrendo em sonho nem sempre significa que a pessoa vai morrer. Sim. Eu tive, para você ter ideia, eu tive um sonho quando eu estava morando aqui em Fortaleza antes dos meus pais. Hoje eu moro com os meus pais, né, por questões de facilidade e tal, algumas coisas, e eu estou reorganizando, né? Questão da vida mesmo. Isso, natural, né? As provações do Senhor, aleluia. A gente tem que vencer algumas etapas na vida, né? E se reorganizar às vezes. Verdade. Então, eu tive um sonho muito forte que eu via eu lembro assim vagamente do sonho, né? Que eu via meu pai falecendo de alguma doença, alguma coisa assim, que ele ia morrer, né? Ou que ele morria. E eu não tinha conversado com meus pais, não estava atento às situações que eles estavam passando. Mas meu pai estava passando por alguns perrengues de trabalho, algumas coisas assim. Eu não sei bem se era trabalho, né? Mas eram algumas coisas que Deus estava mandando ele fazer, né? E ele estava cumprindo. Mas essas situações, né? E outras situações, na verdade, adversas, estavam debilitando a saúde dele, né? Debilitando a saúde dele, né? E, tipo, Deus me deu um aviso sobre isso, mas não queria dizer que meu pai fosse morrer. Tanto que meu pai tá aqui vivendo, graças a Deus, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus. Ele tá bem, tá super bem. Tá trabalhando no que ele gosta de fazer, né? Ou seja, pregar evangelho, né? Evangelizar, discipular pessoas, treinar líderes, cuidar de gente, né? Quando ele chegou aqui, a gente ficou um tempinho parado, ele estava com crise de abstinência pastoral, né? Ele ansiava cuidar de pessoas, né? E hoje a gente está cuidando de pessoas em uma igreja
local aqui, né? Uma Assembleia de Deus aqui. Tá bem frutífera, o pessoal crescendo aí, né? E vendo o pessoal, né? E a gente também não pode pensar que as coisas acontecem do nada, né? A gente tem que ser muito ciente de cada etapa. E é isso também o que os sonhos proféticos falam. São etapas, são processos. Isso. Não vai acontecer da noite para o dia. Você tem que estar ciente do que Deus está fazendo. Isso. Exatamente. Deus te dá um sonho. Preparar isso. E também para te dar o discernimento. E também te avisar, como você falou. Exatamente. Deus avisa. E você conversando, você fala e você começa a perceber a situação. Não quer dizer que o real acontecimento vai ser como você pensou. Como você está pensando e imaginando. Né? Ou como você está querendo. É como Deus quer. E como Deus está te mostrando. Deus te falou a situação. Né? A ação. O que iria acontecer. Mas Ele não te mostrou como iria acontecer. Né? Várias vezes Deus tem te dado profecias sobre o nosso governo. Né? E te mostrando as coisas acontecendo. Sim. Ele está te mostrando o espiritual. Está te mostrando a ação que irá acontecer. Né? A força da ação que vai atuar. Ó, vai descer uma espada de fogo flamejante, vai decepar a negada todinha lá no Congresso. Glória a Deus, aleluia, que isso aconteça, mas não quer dizer que eles vão morrer. Né? Mas quer dizer que está vindo o juízo de Deus para as ações deles. E não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo, não é como a gente quer, porque quando Deus age, Ele não age de forma impetuosa, que eu digo, não impetuosa de ignorante ou sem sentido, né? Ou agir por impulso para que essa coisa aconteça logo na hora e depois você vê ela se repetindo. Quando Deus age, Ele age de uma forma para que isso seja exterminado e isso não volte a acontecer. Isso. Né? Para que orar também, que a igreja tem que saber o que tem que fazer. Exatamente. Porque quando Deus ele levanta os profetas, Deus ele está querendo que a igreja esteja bastante ciente do que está acontecendo para que ela ore. Sim. Deus ele nunca vai levantar os profetas só para se levantar eles. Vai levantar justamente para avisar a igreja, olha, vocês têm que fazer isso aqui, esse é o plano que tem que ser executado, essa é a estratégia que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer isso aqui. Agora, se a igreja não fizer nada também, aí também fica difícil, né? Como é que a gente tira mesmo pelos profetas nos tempos antigos, né? No Antigo Testamento, você vê os profetas alertando o povo do que iria acontecer. Aqueles que mudaram, não, né? Deus deu livramento e você vê as situações convergindo em favor daqueles que ouviram. Aqueles que não ouviram, sinto muito, sofreram um juízo. Deus avisou, Deus avisou falou, que iria acontecer. Aqui, Exatamente, os profetas falaram, né? Olha, gostei muito disso que você falou sobre a gente ter discernimento e ciência do que a gente viu, que a gente sonha. Porque realmente, muitas vezes, não significa literalmente que aquilo que a gente sonhou vai acontecer. Cara, eu me lembro, sem brincadeira, que a minha cunhada, isso foi em 2000... Mano, não sei se foi em 2014, 2013, mano. Ela teve um sonho, ela acordou muito assustada, aí ela sonhou que o meu sogro tinha morrido. E, cara, foi um negócio bem semelhante com o que tu sonhou. Aí, tipo, uma voz falava assim, ele não tem muito tempo. E aí, ela chegou e falou isso pro pai dela. Falou, olha, pai, né? Ela não foi exagerada, ela só falou o que ela sonhou. Falou, olha, pai, eu tive esse sonho aqui, eu sonhei que você morria e que você não tinha muito tempo. Cara, ele ignorou. Aí ele falou assim, não, que isso, tá amarrado, né? Tá repreendido, profeta do capeta. Aí tá, ignorou, velho, tá bom. Cara, depois de alguns dias, esse cara não teve um ataque do coração no meio da noite, mano. Tipo assim, olha só isso aí. Ele foi levado no hospital, aí ele tava suando frio, cara. Suando frio, mano. Ele tava tremendo, ele tava suando frio, ele não sabia o que ele ia fazer, velho. Ele pensava que ia morrer ali mesmo. Foi levado pro hospital, pronto, resolvido. O que aconteceu foi que olha, o médico chegou, tirou lá o exame, pressão sanguínea e tudo, falou, olha, cara, tu tem que mudar teu estilo de vida, mano. Ou muda, porque senão tu não vai ter muito tempo. Ele falou, o médico falou assim, tu vai ter que perder peso, tu vai ter que fazer um exercício, tu vai ter que tomar conta da tua pressão, tu vai ter que mudar de vida, mano. Aí tá. A partir daquele momento, cara, ele entendeu que sim, tava na hora de mudar. Cara, eu entendi e aprendi uma coisa com a vida. Para um homem perder peso, para um homem mudar de vida radicalmente, geralmente quando ele sabe que ele tá para morrer. Velho, olha, eu não ia dizer nada. Peso, mano.
Eu não ia dizer nada, mas essa é uma afirmativa. 2 semanas ele perdeu 15 quilos, doido. Ô, Jesus. Antes de eu levar um aviso desse, eu já vai perder Ele mudou radicalmente, cara. Ele mudou. O pessoal ficou... Muda, cara. Eu fiquei Muda. impressionado com ele, pô, porque ele é assim, meio fortão assim. Uhum. E agora ele tá legal. Ele perdeu. Tipo assim, isso foi uns anos atrás. Desde 2014 até aqui, ele já perdeu mais de 40 quilos. Olha aí. Ele faz muita exercício coisa, hoje em dia, cara. muita coisa, cara. A Muita pressão coisa. dele sanguínea tá bacana, entendeu? E ele não mudou, adianta. E não adianta, quando a gente tem esse tipo de aviso, você querer mudar radicalmente, porque isso não vai mudar radicalmente, né? Você tem que mudar os seus hábitos, né? Isso é uma coisa que a gente tem vivido na pele, né? E eu tenho aprendido isso na pele, né? Ou você muda o seu hábito, ou você não vai mudar. Né? A mudança começa a partir de você, e você tem que mudar um hábito. E não adianta querer, eu vou mudar o hábito agora. Né? Você vai mudando aos poucos. Você tem que... Até o momento que engrena. Uma hora engrena, mas você tem que ter a noção, né? Eu tenho força de vontade, eu quero e eu vou conseguir. Porque um dia você não é só pensamento, eu vou perder peso, eu vou querer mudar, mas não faz nada. Não. Pequenas ações que geram grandes mudanças, pequenas ações. Exatamente. Você pode fazer um dia sim, outro dia não. Você pode estar seguindo 5 dias e aí você, ixi, meu Deus, comi um hamburgão com 3 bacon, 3 quilos de bacon, Jesus, oh, meu Deus, 5 pizzas, eu não devia ter feito isso. Não devia. Meu esforço foi por água abaixo. Não foi. A gente continua, né? Continua, segue. Vai pro alvo, isso. Faz parte da vida, nem sempre você vai conseguir 100%. Isso aí. Né? Você planeja. Às vezes você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, um plano Z. Verá. Um plano elevado a infinito, mas você tem que ter planos, né? Não deu certo aqui, você continua até você obtendo sucesso, né? É assim que grandes homens fizeram grandes fortunas, né? É isso aí. Aí, Davi, vamos fechar então aqui, que a gente tem que sair agora, a gente tem que ir. Vamos orar pelo todo esse pessoal que está aqui, né? E amém. Se tiver uma palavra de conhecimento, você pode compartilhar aí. Vamos orar e pedir para que o Senhor, nessa hora, abençoe todos os que estão agora vendo este canal. Em nome de Jesus, pedimos, invocamos a cura de Deus sobre a tua vida. Tem uma palavra de conhecimento, eu estou sentindo uma queimação aqui, ó, no meu ombro direito. Amém. Alguém está sendo curado agora, nesse momento, do ombro esquerdo aqui. Dores no ombro esquerdo. Vejo pulso, problema de coração até, interessante. Deus está normalizando aí a tua pressão sanguínea. O Senhor está normalizando nesse momento agora a tua saúde. Recebe agora a tua cura no teu ombro direito. Ministro a cura sobre o teu ombro direito e também no teu coração a cura. E repreendo todo mal, todo demônio, toda entidade por detrás desta doença. Eu repreendo agora e expulso daí em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Uma coisa interessante, você falou em coração e Deus faz, para você ver como Deus faz diferente, né? Eu ouvi a palavra, eu senti a palavra coração na minha mente, né? Uau! Coração pulsando assim. Coração, eu disse. Glória a Deus, confirmação. E aí logo em seguida você orou, coração, e eu, eita glória. Eu espero no espírito, mano. Deus é grande, isso é igreja, né? Mesmo com a distância, o mesmo Espírito fala contigo, fala comigo e fala com todos que estão assistindo aqui também, né? Isso aí, mano, é nóis. Amigos, não se esqueçam, Deus fala. E Ele vive. Falou, fui. Falou, mano. Uma coisa muito importante é que você saiba que você não vai pagar essas dívidas todas em 6 meses. Vão demorar alguns anos para você pagar, mas você vai ter que implementar esses princípios como estilo de vida para a sua vida. E quem vai determinar em quanto tempo você vai pagar essas dívidas é você mesmo. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam, Deus fala e Ele vive. Um abraço e fui!